Paz seja convosco. Amados irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 18. No português de gentileza, leia para nós o texto básico da mensagem dessa noite. Ela é a 16ª mensagem, né, da segunda trombeta, segunda dimensão da segunda trombeta, totalizando 36 mensagens. 37. E 37 mensagens. Ela é a 108ª mensagem das trombetas. E, ultimamente, nós temos falado sobre a saúde, cura divina e milagre. E hoje, creio que é dia 8, né? 8 de Sebat, 11º mês do ano lunar, e nós estamos terminando, né, o 6º ano da última semana de ano do 8º silêncio. E um outro dia, uma outra oportunidade, quero novamente reunir com os irmãos e recordarmos alguma coisa sobre os 8 silêncios. E também falarmos sobre o 9º silêncio, uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás, né? Uma profecia, né? Uma mensagem profética, e nós estamos chegando a esse tempo. Então, irmãos, leia por favor então Apocalipse 18 para mim. 4? Isso, 18, versículo 4. 4. 18, 4. Até o 10, né? Pode. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar, como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícia esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela, e viverem delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, e de ferro, e de mármore. Amém. Amados irmãos em Cristo, esse capítulo 18 de Apocalipse, ele sintetiza o que a gente vem falando já há alguns dias, né? E a Babilônia, por uma hora, ela cairá. Então, se nós voltarmos no tempo e no espaço e meditarmos no livro de Esther, nós vamos encontrar que Amã levantou uma forca para Mardoqueu. E na própria forca que ele levantou para Mardoqueu, ele foi enforcado. E os seus 10 filhos, os 10 reis, né? Então, Amã simboliza o sistema que aí está. E seus filhos, as nações que se unirão à grande prostituta. E essas mesmas nações a destruirão. O comunismo, o socialismo, são dimensões, são forças, viu naquela outra mensagem,
né? É o socialismo, o comunismo e qual outra dimensão? O fascismo. São as três dimensões da besta que sobe do abismo, que é o anticristo. O poder que sobe do grande abismo, que é o anticristo. E aqui os irmãos têm conhecimento do significado do grande abismo. Não é o tema dessa noite. Mas, então vejam que por uma hora esse sistema será destruído. Por uma hora, um tempo muito pequeno. Né? Bomba nuclear, uma bomba nuclear caindo ali, onde está a grande prostituta, sim, deveria ser. E o domínio total? E a dimensão do domínio total? A dimensão do domínio total, citando a última mensagem, a vacina. A vacina é o controle total da humanidade. A besta que sobe da terra, ela é quem fomenta esse tipo de ação. Tem domínio total. Né? Total. Se a gente analisar um pouco da história comum, quando aquele governante lá do Iraque foi enforcado, Saddam Hussein, que era criminoso, era isso, aquilo, aquilo outro, e tantas coisas que julgaram ter aquele homem cometido. Aí, vamos dizer, tudo bem. Mas, por outro lado, o representante da besta que sobe da terra, quantas bombas também mandou jogar em tantos e tantos países. E a guerra do Vietnã, o que dizer dessa guerra? O que dizer de Nagasaki, Hiroshima, no Japão? Todos proporcionados para a besta que sobe da terra. Né? Então, conclusão que se chega, não é um tipo de ação fascista? Eu mato, mas você que matou. Eu roubo, mas você que roubou. Isso é o sistema hoje é assim. E a gente vê aí no capítulo 18 que o sistema era religioso político, porque a Babilônia, onde fica a grande prostituta, onde são aqueles 7 montes, ali em Roma, no bairro chamado Capitólio, para escrever assim o nome do bairro, Capitolino, aquele bairro daqueles 7 montes, cada um com o seu significado espiritual, né, ali, dominava o sistema político. Mas a gente vai lendo o Apocalipse, vai encontrar que a besta sobe da terra, ela deu poder para a primeira besta, a que sobe do mar. E vimos também em Apocalipse 12, que todas as características do dragão estão nas 3 bestas, na que sobe da terra, na que sobe do mar, na que sobe do grande abismo. Né? Temos ali as 7 cabeças e os 10 chifres. E Apocalipse 17 fala que as 7 cabeças são 7 monstros, os 10 chifres, 10 reis, que darão poder à besta por uma hora. Então, uma hora de domínio sobre o mundo. Mas diz a Escritura que também em uma hora esse poder será destruído. Então o comunismo é uma ação, é uma permissão de Deus. Para quê? Porque o comunismo em si odeia, o comunismo odeia religiões. Então aí está, um poder criado pela besta que vai se levantar contra ela própria. E aí nasceu aí a forca de Amã, levantada para o judeu Mardoqueu, na qual Amã foi enforcado. Então, amados irmãos em Cristo, mas veja que os mercadores não poderão mais fazer o comércio, porque o sistema religioso político que implantou tudo isso, que criou tudo isso. Então, o que nós temos então aí? As indústrias,
farmacêutica, a indústria alimentícia, né? E a indústria da medicina. As três rãs. Leia aí Apocalipse 16, 13 novamente. Estão entendendo? Está tudo interligado. Né? Tudo interligado. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Aí, continua, por favor. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. A batalha do Armagedon, a última guerra mundial. Então, vejam, meus irmãos em Cristo, que o sistema tem um domínio total. Total. Houve um cantor aqui no Brasil, até os irmãos pesquisaram, também vou pesquisar, que ele gravou uma música chamada Está Tudo Dominado. Ou, não sei se é o título da música, ou vai fazer parte do contexto da letra, né? Essa melodia. E olha, isso é uma verdade contestável. Há um grande domínio sobre tudo. E as bestas que sobem do mar, que sobem da terra, e a que sobe do abismo, tem esse domínio. E nós sabemos que a besta tem três características, ou 3 dimensões, marca, número e nome. A gente já viu isso aí tudo. A gente viu as características do dragão, do falso profeta, da besta. Mas vejam, meus irmãos em Cristo, que tudo se relaciona ao comércio. Inclusive a besta que sobe da terra, ela que é quem fomenta a marca, o número e o nome. Então, e que ninguém possa comprar, quem não tem a marca, o número ou o nome. Quer dizer, aquele que não fizer parte do sistema, esse não poderá comprar nada. E quem que não faz parte do sistema? Os eleitos do Senhor Deus. Mas o profeta diz que o justo não me negará o pão, nem a sua descendência. Eu não gosto muito de sensacionalismo, né? Não estamos aqui para isso, né? Mas há algo acontecendo no nosso país que tem ligações escriturísticas conosco da mensagem. Não vou entrar nesse campo para que a gente não seja julgado de oportunista, né? Então, visionário qualquer, sabe o que eles vão pensar? Tá. Mas, essa nação é a última nação de volta para o Oriente. Nós estamos voltando para o Oriente. O sol, né, se põe no Ocidente e volta para o Oriente. No outro dia, ele nasce ali de novo. Então ele vai e volta, vai e volta. O que é isso? É a palavra. E nós somos o último país de volta para o Oriente. A costa brasileira, nossa costa, é igualzinha da África. Não tem muita diferença. O sul do país, a nossa nação, idêntico à parte geodésica de Israel. E houve, aqui no Brasil, um movimento contra os israelitas. E agora vai haver uma tomada de posição. Porque, na verdade, Israel nos ama. Porque foi um brasileiro chamado Graça Aranha e assinou o voto de Minerva. E foi criado o Estado de Israel, com bandeira, divisão política e tudo. Né? Mas nós não estamos interessados em Israel politicamente. O nosso objetivo é Canaã. Né? É Canaã, e não Israel. Israel está ligado à política, à religião, ele faz parte da ONU e de tantos órgãos aí. Israel está corrompido. Israel apostatou-se. Mas nós temos, cabe a Canaã, né? Canaã. E a capital de Canaã é Jerusalém. Que o mundo também deturpa, né? E quer, enfim,
destruí-la. Nunca ninguém conseguiu isso fazer. E agora não vão conseguir. Mas tudo está ligado à grande prostituta. Tudo está ligado à besta que sobe da terra. Uma preparação do caminho do anticristo. E ele vem aí. Ou ele já está aí. E a Bíblia diz em Tessalonicenses que algo detém o iníquo, é a mensagem. Quando o último eleito entrar, será o arrebatamento. Mas o último eleito só entrará quando todos nós estivermos aperfeiçoados. É o arrebatamento, é o rapto. Até o rapto, eu vou enfrentar o sistema. Nós vamos enfrentar a indústria corrupta. E pode notar, irmão, toda a indústria no mundo, ela visa o seu mal-estar. Parece brincadeira. Eles não fabricam um móvel que a cadeira tenha 90 graus, sempre inclinada, para que a pessoa sofra problemas na coluna. A alimentação que existe, ela é cancerígena, toda sem exceção. A produção dos medicamentos, praticamente todos são agentes cancerígenos. Isso tudo programado pela ONU, que é um órgão corrupto. Organização das Nações Unidas. Não estão unindo ninguém para nada. Então, amados irmãos em Cristo, nós estamos num tempo em que o hibridismo, tudo está híbrido, que não seria a alimentação que ia se hibridar. Mas há coisas que Satanás não consegue personificar. Não consegue. Ele tenta, ele luta, ele procura de todas as maneiras, mas não consegue personificar. E o que não consegue personificar é as verdades escriturísticas. Ainda que ele seja um personificador, ainda que ele se apresentou como um personificador. Sim, sempre foi assim. Mas ele não estava nas duas reuniões lá de Jó, capítulo 2. Tem para mim, Jó 2, versículo 1. Olha o que diz lá. 2,6, perdão. 5 e 6. Perdão, capítulo 1, versículo 5 e 6. Tá, vai no 1. Depois eu vou para o 2. Tá, lê. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia o local segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha só, banqueteavam, né? Faziam festas. Eles eram o quê? Contrários à palavra. Eles estavam em estado de blasfêmia declarado contra Jó. Né? Como é que é hoje, irmão? Mesma situação. Mesma coisa, se banqueteiam noite e dia, se dão em casamento, casam e dão-se em casamento. Vive de festas agoreiras, festa daqui, festa ali. E quando vai chegando no final do ano religioso, aí que se desencadeiam uma sequência de banquetes intermináveis, cujo resultado é morte daqui, morte ali, morte de lá, enfermidades, prostituição, filhos indesejáveis e tantas coisas que acontecem. Não é assim? Vamos para Jó, capítulo 2. Versículo 1. E vindo outro dia,
em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe os ossos na carne, e verás que se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Amém. Estão vendo? Ele não participou da conferência. Satanás não participou das duas conferências. Não. Então ele não soube, não sabe, não saberá o que aconteceu naquela conferência. Ali é a conferência dos eleitos. Ele não participou. Não. Mas ele feriu Jó de um câncer dos pés à cabeça. Ele é o pai da enfermidade. Ele, em 3 dimensões, com o dragão, com o falso profeta e com o besta, inocula o quê? A enfermidade que leva a pessoa à doença, e a doença leva a pessoa à morte. E nós estamos na época do cavalo amarelo, a mistura do cavalo branco com o cavalo vermelho e o preto, a cor amarela, ou seja, mistura, hibridismo. Nós estamos então na era do hibridismo, na fase final do hibridismo, quando tudo está deturpado, tudo está corrupto, como diz aquele cantor, tudo está dominado. Então, nós não temos que ser religiosos, temos que ser denominacionais. Não, nós temos que ser cristãos da palavra, judeus espirituais dessa hora. Então, meus irmãos em Cristo, o momento é terrível, o momento é muito delicado. E muitos estão na periferia, é um perigo, ficar na periferia, ter um passo para deixar os caminhos santos do Senhor. E Satanás irá lutar de todas as formas para nos afastar dos caminhos do Senhor. Seremos tentados de toda maneira. Porque tem o domínio de tudo. Ele domina a alimentação, ele domina a farmacologia, ele domina a cultura, ele domina tudo. Mas não tem domínio sobre a palavra. Aleluia! Eis a questão. Eis a questão. Agora, leia, por favor, Mateus capítulo 4. Leia aí. Creio que é versículo 8. Olha isso aí, que é algo muito interessante. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Continua. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ora, Satanás não pode dar aquilo que ele não possui. Então, se ele possui os reinados do mundo, é porque ele possui o sistema político religioso. O sistema religioso político. E diz, após 18, que aquela mulher não é viúva. Quer dizer que Satanás é o marido dela, e está presente. E lá Daniel diz, Daniel fala, que o anticristo teria características homossexuais. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Um dia me perguntaram o que eu achava do homossexualismo. Uma maravilha. Mas como? Uma maravilha. Ué, que está anunciando o quê? O fim, a volta do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Está profetizando sobre o arrebatamento. E Daniel falou isso. Então não trate mal
uma pessoa porque ela tem tendências homossexuais, desejo. Não, porque ela é um sinal, um grande sinal. Também não maltrata os negros, que Jesus não era branco, já vimos aqui várias mensagens. Ele é de origem, a pele era escura, e a raça, um povo zombado muito, ele é pessoa escura, né? Enfim, discriminado em quase toda a terra, mas não façam isso, porque a Bíblia diz que Jesus é negro. E agora? Enfim. Então, meus amados irmãos em Cristo, o tempo urge, as horas se avançam, e nós temos que estar prontos. É como diz aquela frase no exército brasileiro: o exército vai passar 100 anos sem ser empregado, mas não pode passar um minuto sem estar preparado. E é verdade. Então nós temos que estar preparados para enfrentar Satanás. E Satanás a gente não enfrenta com força física, mas com o poder da revelação da palavra. Eu estava analisando isso aí. É melhor sermos inteligentes do que sábios. Sabiam disso? É melhor ser inteligente do que sábio. Porque o sábio, ele passa pelos meandros da dor, ele passa pelos meandros da lágrima, ele passa pelos meandros do abandono, e assim por diante. O sábio, para depois ele ensinar. E o inteligente não precisa passar por isso, mas faça o que o sábio está falando. Jesus Cristo, o grande sábio, foi crucificado e sofreu. E nós temos que ser inteligentes para captar, exercer o que o sábio nos legou. Amém? Ser sábio não é assim, é sofrível. Ser inteligente é uma posição mais tranquila, o inteligente. E nós também temos que aprender com o erro dos outros. Isso é ser inteligente. Eu não preciso passar por aquele processo para entender. Não, eu tenho que ir inteligente. Então, amados, a cor de vida, aí está. Nós vivemos a medicina verdadeira. Não fica com essa falsa ilusão de que a medicina que está é fantástica. Nunca foi, nunca será. Porque ela é anticristo. Ela é força, poder, satânico. Essa que é a grande verdade. Então, nós não vivemos uma medicina alternativa. Mentira. Nós vivemos a medicina divina. Como diz aquele homem, seja o teu alimento um remédio, e o remédio teu alimento. E assim nós temos procedido. E Deus tem abençoado nossos lábios, né? Os irmãos têm procurado viver essa dimensão tão bendita da cor de vida. Mas veja, em uma hora, tudo cairá por terra. Tudo. E quanto tempo demora para uma vacina ter ação no corpo de uma pessoa? Dizem que é uma hora. Né? Então a Bíblia está falando que na indústria médica, na indústria farmacêutica, na indústria da cultura. Então, aquela mensagem às 3 anos, ela veio num momento maravilhoso, abrindo o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras e a hora que estamos vivendo. É claro que vão nos condenar. É claro que o mundo levantar-se-á contra nós. Sim. É claro que o sistema todo contra. Sermos condenados pelo sistema. Não iremos agradar a ninguém.
Sim, isso é fato. Mas diz a Escritura, não bendigaremos o pão e nem a nossa descendência. É uma mensagem pequena essa noite, mas de um grande alento para todos nós. Uma chamada de atenção a todos nós. Nós não podemos ser nécios, ser loucos e tardos para compreender o que Deus tem nos falado nesses últimos dias. E a irmã Regina está aqui me ouvindo. Quando eu fui até a casa dela, ela e sua esposa Montônio ficaram preocupados, porque o taxista me deixou muito longe da casa deles. E eu estou com uma deficiência visual muito grande. Aí eu desci daquele carro, entendendo que havia chegado no destino, e estava longe. Mas só que eu não senti meus pés no chão. Não. E voltei sentido contrário do veículo, mesmo não enxergando nada. E estavam o irmão Antônio e a esposa dele, a irmã Regina, junto ao portão, preocupados comigo, e eu vinha tranquilamente num carro de fogo. Ou seja, eu fui arrebatado corporalmente, meus pés não tocaram no chão, e eu fui parar de frente aos dois irmãos. E ela me viu não pisando no chão. E essa semana que passou, andei assim a semana inteira, embriagado do Espírito Santo. Mas numa preparação para o que Deus me mostrou essa semana. Amém? E creio, muitas coisas o Senhor nos revelará. E a cada dia, a cada instante, nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E vamos conhecer cada vez mais, com profundidade, sobre a cura divina através do alimento. Nada nos deterá. Não, não se preocupem, não temam, porque Deus achou graça em nós. Amém? Não somos melhores que ninguém. Não. Nós não somos dono da verdade. Não, Ele que é o dono da verdade. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então não somos nós. Nós temos que ser inteligentes. Usufruímos das dimensões do sábio, que é o Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus, a fé que vence o mundo. As denominações estão dominadas por esse sistema. Nós somos livres, nós somos águias. E nesse dia a gente viu, né, o corvo, né? Tem outro nome, como é que é? Gavião. O gavião. Aqui por aqui, eliminando as carnes apodrecidas, as mentiras e tantas coisas. O Senhor tem nos abençoado. Amados, fiquem na paz do grande Deus. Creia no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Não fiquem com os corações turbados. Não. Não se preocupem com nada. Continue vivendo assim, diz o Senhor. Não se preocupe com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal, diz a Escritura. E nós vamos ser aperfeiçoados a cada dia, a cada momento, a cada instante, até chegarmos à estatura de um varão perfeito, como Pedro falou. Que o Senhor nos guarde, o seu grande amor. E creia, estamos no caminho certo, ainda que rejeitados por muitos, odiados pela maioria, mas amados por Deus. É uma época imoral, uma época em que predomina a canalice, em que predomina a falsidade, em que predomina a mentira, a corrupção, a fé desgraçada e mentirosa. A fé do caça-níqueis, a fé dos templos suntuosos, os dias de Salomão, mas que não ficarão pedras, que não ficará pedra sobre pedra.
Amém? Que o Senhor nos guarde e crê. Estamos no caminho certo. O mundo levantar-se contra nós. A cultura, a dimensão da cultura, levantar-se contra nós. O sistema, levantar-se contra nós. Mas o Senhor nos guardará como tem guardado. Não temam. Sigam em frente. Amém? Sigam em frente. O mar já se abriu para nós. O Senhor já tem nos arrebatado do mundo perdido. Nós somos assentados em lugares celestiais em Cristo. Nós não somos denominacionais, nós não somos religiosos, não fazemos parte de nenhum grupo religioso. Perdão. Não. Nós somos membros de Cristo, eleitos por Ele desde antes da fundação do mundo. É o que diz a Escritura. Nós não somos cristãos porque fomos a algum lugar e levantamos a mão e aceitamos a Jesus. Não. Nós somos eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo. Quer queira o mundo ou não. Quer queira os religiosos ou não, quer queira as dominações, não interessa. O importante é que Ele nos elegeu nele desde a fundação do mundo para nós o adorarmos em espírito e verdade. Então, ame cada vez mais. Façam muito mais amanhã do que hoje. Sejam muito melhores hoje e muito mais amanhã do que hoje em relação a ontem. E sigam em paz. E creio. O Senhor é com todos nós. Amém? Tenham uma boa noite e que a paz de Cristo exceda os teus corações. Creio. Nós somos eleitos pelo Senhor Deus. E não vivemos de tonterias. Nós somos enredados com esse mundo perdido e pecaminoso. Iludidos. Com fantasias espirituais. Com línguas estranhas. Não. E uma das maiores línguas estranhas que está debaixo do cortina de fumaça são as bulas médicas, que nem eles entendem o que está escrito ali. Isso é brincadeira. Eu estou exagerando um pouco, mas é verdade. É uns nomes que têm 50 letras. Nem eles conseguem ler aquilo ali. Língua estranha, estão preocupados com a língua estranha, lá da denominação não sei de onde. E não estão vendo que a língua estranha está ali na bula de cada remédio dessa indústria farmacêutica. Língua estranha. Ninguém entende o que é aquilo ali. Nem quem está te receitando sabe ler aquilo ali. Língua estranha. Mas Deus tem dado a interpretação para nós. Deus tem dado a interpretação dessa língua estranha. Comércio, que está aí no capítulo 18. E se nós formos lá para Ezequiel, vamos encontrar lá em Ezequiel, vamos encontrar lá em Isaías e lá em Daniel, que ele era o pai do comércio ilícito, Satanás. Era verdade. Está lá em Ezequiel 28, né? Está lá em Isaías 14. Amados, que a graça de Deus permaneça em cada coração. Rogo a oração dos santos e que o Senhor permaneça nos abençoando, nos amando e nos guardando. Amém? Fiquem firmes, crendo. No fim do ano, a fé que vence o mundo. Amém? Deus seja louvado. Amém. Paz seja convosco. Amém. Deus os guarde, seu grande amor. Amém.